Mas a minha formação foi bem dentro de área técnica e principalmente na área de petróleo. Eu fiz o primeiro projeto de plataforma offshore de petróleo que o Brasil teve, considerado na época de águas profundas, de 120 metros de profundidade de lâmina d'água. E eu fiz uma constatação, e eu quero colocar isso exatamente para a gente ver esse período que eu chamo de criação, quando Deus disse que fez os céus e a terra, e o período que Ele recriou, e o período que houve uma desordem na terra. Às vezes as pessoas, por lerem a palavra de Deus, não veem a verdadeira ciência que é a palavra de Deus, a eficácia da palavra de Deus. E cada vez que nós, sinceramente, nos aprofundamos na verdadeira ciência, nós vamos ver o quanto o Senhor nos deu essas informações. As pessoas rodam e vão encontrar na Bíblia aquilo que já procuraram e pesquisaram durante anos a fio. Vocês sabem o que é petróleo? Todo mundo sabe o que é botar gasolina no carro, óleo no carro? Petróleo é uma matéria orgânica. O petróleo ele é basicamente feito de plâncton vegetal e matéria orgânica decomposta, acumulada durante muitos anos, e aí forma esse material chamado petróleo. O petróleo ele está distribuído no mundo. Isso não tem a ver com o nosso assunto, mas eu acho que é interessante a gente olhar isso. O petróleo está distribuído no mundo de maneira meio unilateral. Onde era o Jardim do Éden, tem muito petróleo continental naquela região. Por isso que os Estados Unidos não estão interessados, em hipótese alguma, que o Iraque seja livre, por causa dos governos totalitários. O Iraque é a maior reserva de petróleo continental do mundo, um petróleo de altíssima qualidade. Digo isso até porque Dick Cheney, vice-presidente dos Estados Unidos, é dono de uma empresa chamada Halliburton, que é cliente minha. Então é a menina dos olhos das pessoas no mundo. Mas por que tem petróleo naquela região onshore e o resto só tem petróleo e cada vez mais profundo? Quando eu fiz o projeto em 1978, comecei no projeto dessa plataforma na Bacia de Campos, 120 metros era um negócio, um desafio. E nesses anos que passaram, hoje se procura petróleo a 1.000 metros, 1.200 metros de profundidade de lâmina d'água, para ir andar mais 1.000 e tantos para achar a jazida do petróleo. O petróleo é abissal e ele fica dentro de uma pedra. Você fura uma pedra e se encontra dentro. Eu, quando olho a palavra de Deus, diz assim que lá no juízo final fala assim: o mar dará os seus mortos. E as pessoas sempre estão pensando que é aqueles que morreram afogados. E às vezes as pessoas olham os fósseis e começam a não entender como é que isso tem. Aí fala assim: isso tem milhões de anos. E a pessoa fala: isso é coisa do maligno, para desfazer a palavra de Deus. A palavra de Deus está clara sobre isso daí, que Deus criou, houve um caos sobre a terra, e exatamente onde era essa região que pode ter havido, estou colocando isso para os irmãos depois olhem, não coloquem isso como uma postulação minha, é uma visão minha como homem de ciência e filho de Deus. Onde houve uma civilização primeira, naquela região que foi destruída ali, que foi suplantada, que o Senhor, quando pegou a terra em causa, ele fez separação entre água e água, não havia diferença entre a água do solo e a água do firmamento, aquilo tudo era uma água só, até o apóstolo Pedro diz que o mundo surgiu do meio das águas. Você encontra petróleo abundante nessa região. E depois você vai encontrar só nas regiões mais profundas do mar. E cada vez está procurando em regiões muito mais profundas. E quando eu comecei a trabalhar nessa área e pesquisar nessa área,
eu comecei a ter uma curiosidade de estudar isso na Palavra de Deus. E fui verificando tudo isso que ocorreu aqui, principalmente lá em Ezequiel 28, para entender bem o que ocorreu ali. E nós glorificamos a Deus, que aquilo que o homem anda, por não crer na Palavra de Deus, ele chega ao mesmo lugar que já estava, até está escrito. Ele roda, como até a ideia do Jerônimo, ele vê que vem tudo de um código só. Vem tudo de uma coisa só, mas estava escrito. E a Palavra de Deus é a verdadeira ciência de Deus, porque Ele é o cientista maior, Ele que fez o mundo inteiro, Ele é o Criador, Ele é o que sabe. O resto é ideia. A ciência em geral do homem é uma observação dos fenômenos. O Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos fenômenos. Ele não precisou observar que uma maçã caía de uma árvore e começou a conjecturar que aquilo ali cai a uma velocidade igual. E que aquilo, por mais que seja a peça maior, ela desce a uma velocidade igual. Fala, são 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aceleração da gravidade. O Senhor que fez todas as coisas. Eu quando vejo lá Jó 38, o Senhor discutindo com Jó, fala, quantos anos você tinha quando eu fiz a terra? Eu vejo uma certa ironia. E os 7 estrelas? O que você participou? O que você fez lá nos signos ou nas constelações do zodíaco ou na Ursa? Aquilo não era um conhecimento científico de ninguém na época. Na época do livro de Jó, a ideia do mundo era uma plataforma segurada por 4 elefantes. A ciência era assim. Isaías vem dizendo a redondeza da terra, quer dizer, tudo que o Senhor falou, Ele colocou na Palavra de Deus, e a Palavra de Deus quis colocar-se nisso, é a ciência perfeita, porque é a ciência de quem fez. É o manual do fabricante, daquele que fez todas as coisas. Eu queria caminhar nessa fala disso aqui, no conceito do que nós estamos estudando como igreja. Esse período que vai daqui, da crucificação de Cristo, plenitude dos tempos, até o arrebatamento, é o período da igreja. Como nós temos falado, não para criticar o sistema, a igreja não é uma instituição, porque ela não foi criada por Deus com uma finalidade princípio em si, a não ser de levar o homem a ficar em comunhão com Deus e guardado na terra das coisas que Deus tem colocado. O mundo caiu em trevas depois dessa queda. Eu coloquei aqui, onde que o homem aqui criado, ele tinha um corpo vivo, uma alma viva e um espírito vivo. Depois da queda, esse homem se tornou um corpo vivo, uma alma viva, mas um espírito morto. Ele perdeu a conexão com Deus. E em Cristo Jesus ele voltou a ser como na criação, com o espírito vivo. Ele foi regenerado. E aí, da mesma maneira que ele foi atraído ao corpo de Cristo, ele foi colocado no corpo de Cristo para viver na terra. E essa é a ideia da igreja. A igreja não é institucional, a igreja não é o meio do homem se projetar ou fazer qualquer conjectura. A igreja é o meio onde aqueles que são regenerados pelo Senhor são juntados. Eu falei ontem que a igreja não é um meio em que as pessoas se aceitam socialmente. O que eu quis dizer com isso? Você não aceita alguém porque você quer ser colaborador. Eu tive uma notícia que o meu filho nos Estados Unidos, o pessoal mormon, tem sido muito gentil com ele. Vou hoje, que é aniversário dele, ligar até para ele e falar, olha, fica gentil, mas distante. Porque as pessoas agradam, porque querem trazer para um âmbito religioso a pessoa. Então tem ofertas de coisas agradáveis e se torna aceitáveis.
Mas nós temos uma evidência, um fato na nossa vida, que é que nós morremos com Cristo e nascemos. E quando nós olhamos um irmão, nós não podemos julgar ele a não ser olhando para a cruz de Cristo. Aquele texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, deve sempre nortear a nossa mente quando nós olharmos para o nosso irmão. Porque nós vamos olhar para ele simplesmente como uma pessoa. E se nós já o conhecíamos antes, é muito comum no meio das famílias, vamos dizer, alguém chega ao conhecimento de Cristo, a mulher e o marido que se conhecem bem e sabem quem são em casa, chegar lá no meio e falar assim: nasceu de novo, mas eu estou vendo coisa aí. Sempre está pensando que o velho homem deu uma ressuscitada. Ele morreu e a convicção do nosso coração deve estar exatamente nisso. Se antes conhecíamos, segundo a carne, já não conhecemos mais assim. Eu contei para os irmãos que o Senhor falou isso ao meu coração, quando eu falei: Senhor, não é possível que esse sujeito seja regenerado. Não que ele transgredisse a lei, a palavra de Deus, ou ultrapassasse a doutrina, mas é porque ele era uma pessoa desagradável, não gostava. E nós começamos a colocar a nossa alma como julgador. E o nosso espírito deve ser esse que observa, não a nossa alma, não pelos nossos sentimentos. Por isso que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós para fazer essa divisão entre alma e espírito. Para nós não trabalharmos segundo a alma, mas trabalharmos segundo o espírito. O espírito trabalha na convicção da palavra de Deus. A alma trabalha segundo os nossos pensamentos, segundo a nossa formação. Eu gosto de pessoas assim, outros gostam de pessoas de outra maneira. Mas gostando ou não, ele é do Senhor. Porque não é questão da minha alma. Então a palavra de Deus fala que essa aceitação não é uma aceitação social. Não é porque ele é um pobre, miserável, é porque ele chegou a Cristo. E a palavra de Deus diz que na congregação dos santos, quando os santos são reunidos em nome do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 14, diz que quando entra alguém, o ímpio entra ali, os segredos do seu coração tornam-se revelados. Porque ele está no meio daqueles que são do Senhor, em que a palavra de Deus está ordenada naquele meio, daqueles que estão adorando, e vê que sempre a imagem da igreja é um corpo. E o corpo tem uma cabeça, e se a cabeça não comanda o corpo não tem funcionalidade. E a cabeça é Cristo. E nós estamos firmados em Cristo e por Ele, somente Ele. Por isso não deve haver nunca no nosso coração o desejo de ser alguma coisa, mas o desejo de que Ele seja a totalidade de tudo, porque Ele é o total. Nós estamos em parte, nós temos um conhecimento em parte, nós temos uma imagem nossa e temos um pensamento a nosso respeito. Nós pensamos que sabemos todas as coisas. Quando um casal briga, o culpado quem é? Naturalmente é o outro. Por quê? Porque nós estamos certos. E se nós chegamos à conclusão que nós erramos, mas houve uma indução da outra parte. E essa é a visão que as pessoas têm. Nós sempre estamos pensando que está certo, que a nossa alma trabalha nessa esfera e o Espírito trabalha com a palavra de Deus. A verdade nossa não é a verdade da nossa alma, a verdade é a palavra de Deus. Eu tenho falado para os meus irmãos lá no Rio de Janeiro que enquanto você está andando, segurando no corrimão, você vai andando pelo caminho certo. Mas quando você larga o corrimão, você começa a dar um problema, igual o carro cambagem. Problema de cambagem. Tende para um lado, tende para a religião. E tem que voltar à palavra para ficar firmado somente naquilo que o Senhor falou que é. A verdade não está em nós, a verdade está na palavra de Deus. Nós não somos os donos da verdade, nós somos aqueles que recebem a verdade, o Cristo que é a verdade. Ele é a verdade, Ele que opera em nós e Ele que faz em nós. Por isso eu tenho falado isso, não faça uma aceitação social, olha e fala, houve um fato nessa vida. Qual é o fato? Ele morreu e ressuscitou com Cristo.
Ele pode pensar até diferente de mim, ele pode agir diferente de mim, ele pode não ser tão simpático para mim, mas o Senhor não salva para ser agradável para mim, salva para Ele. E eu estou nesse meio, nós estamos nesse meio, por isso que o corpo de Cristo é formado por coisas diferentes. Às vezes você olha no seu corpo e tem coisas que não te agradam no seu corpo, mas você não tira de fora. Eu gosto do dedão do meu pé, vou tirar. Por que você acha que aquilo não é feio? Às vezes as pessoas dizem, não suporto o meu cabelo, mas não raspa. Eu queria ter os olhos dessa cor. Você queria, de alguma maneira, não suporta as minhas mãos, eu queria um dedão. Mas esse é o corpo. O corpo de Cristo é formado por pessoas diferentes, com características diferentes, com jeito diferente. Por isso que um é mão, outro é pé, outro é perna. E perna não é igual braço. E a palavra de Deus diz que aquilo que nós julgamos mais indecoroso é que o Senhor deu valor. Aquilo que nós julgamos com menos valor é que o Senhor deu valor. A lógica de Deus não é a lógica do homem. Por isso que nós que somos criados com lógica e temos formação e ouvimos, não é só o presidente Lula que ouviu sua mãe falando as coisas, todos nós crescemos com conceitos familiares, e esses conceitos familiares às vezes norteiam a pessoa que aquilo é a verdade. É assim. Não é assim, é do jeito da palavra de Deus. Por isso que é um alerta: habite ricamente em vós a palavra de Deus. E fala que nessa união dos santos, diferentes, com características diferentes, com formação diferente, mas com uma coisa em comum: Cristo. Eles podem ter a manifestação da igreja poderosa do Senhor. É na Assembleia dos Santos. Não é uma questão simplesmente sensorial minha. Eu vou aceitar para que as pessoas venham para cá. Apareceu um almirante lá na igreja, tem pouco tempo de ministério, fico citando para quem tem muita experiência, desculpe isso, mas é o que eu tenho. Mas apareceu um almirante lá e falou, na nossa igreja, a pessoa que vem de outra igreja, qualquer um, ele entra numa classe para verificar exatamente o que nós cremos e para ver se ele crê dessa maneira. E esse chegou lá e veio ter uma conversa comigo, depois de ter frequentado essa classe. Eu perguntei: você crê na sua morte por Cristo, na ressurreição? Creio. Rapidamente, não quis entrar em detalhe. Ele falou: pastor, estou entrando aqui, e vou realizando o meu dízimo, um dízimo muito bom. Eu falei: essa parte não tem nenhuma importância para mim, porque dízimo percentual é relativo. O dízimo nunca é maior. Você sobe o percentual ou desce o percentual, porque o valor absoluto não interessa. Isso não é um comércio. Isso não é um lugar para a pessoa chegar e garantir uma posição. O Senhor Jesus ficou do lado do cofre e ele ficou admirado com aquelas moedinhas que fizeram barulhinho. E era de uma mulher, falou assim: todo mundo deu uma parte, ela deu tudo que ela tinha. E ele se admirou com aquelas moedinhas, que talvez alguns iam dizer: poxa, dá mais. Nós atendemos uma pessoa da igreja, passou em frente à igreja, só aqueles que o Senhor coloca, e tinha tentado na semana um suicídio. Mas foi frustrado no seu projeto de suicídio, porque foi para um lugar tomar remédio para morrer, e uma pessoa me encontrou e falou: o que você está fazendo aqui? Eu vou me matar. Não faça isso. Então ele levou ele numa determinada entidade religiosa. Ele falou: estou todo endividado, estou todo arrebentado. Ele começou a contar o seu drama. E o Senhor falou: isso daí, meu amigo, essa situação é muito difícil, você tem que fazer uma contribuição poderosa. A situação está muito ruim, não sai por pouco. Tem que contribuir. Ele falou: mas eu não tenho dinheiro, estou quebrado.
Falou, quanto você pode dar? Pode ser, 50 não faz nada. 50 reais? Eu tenho, mas eu posso dar um vale. Nem os 50 eu tenho, não, isso não dá para nada, isso não alcança nada. E esse homem estava desesperado pela rua, até que ele encontrou o Senhor Jesus. Ele ouviu a palavra, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele aprendeu a palavra de Deus. Essa é a diferença de uma instituição, por isso eu não estou criticando o sistema, estou criticando as trevas que se levantam como se fossem luz. Aquilo que se levanta como sendo de Deus pela aparência de Deus. Eu estou colocando isso no extremo, como um rapaz que eu encontrei um dia na rua e falei de Cristo para ele. Eu tinha pego meu carro numa concessionária e tinha saído da revisão e estou caminhando para casa e eu avisei para minha esposa, hoje eu vou chegar cedo. E meu carro começou a esquentar, eu falei, não é possível. E chuva, eu parei num lugar muito estranho do Rio de Janeiro e fiquei num posto de gasolina, me protegi, mas o posto muito velho, vazava água por tudo que é lado. Eu falei, será possível que eu peguei esse carro me dá um defeito aqui. De repente parou um carro com pneu furado do meu lado. E eu olhando lá, abri o capô, fui olhar o que podia ser que aquele carro estava dando problema. E a pessoa passou do meu lado do carro, falou, o que houve aí? Eu falei, não, esse carro não sei por que, peguei agora, ele está dando esse problema. Ele bateu no capô e falou, está amarrado esse escapamento desse carro. Aí bateu no carro. Aí eu falei para ele, por que você está dizendo que está amarrado? Não, está amarrado esse negócio aí que está dando teu carro. Eu falei, tá, liberta você, pode ir embora. Eu falei, vem cá, onde você aprendeu assim? Aí nós começamos a conversar. E ele começou a me dizer quem ele era. E essa pessoa que encontrou comigo foi um dos idealizadores do Comando Vermelho. Era de uma família nobre, em que o irmão dele é um desembargador. E ele falou, encontrei Jesus. Está aqui essa mulher, e fui lá na terapia, peguei ela por 50 reais. Fiz uma oferta de 50 reais, para. Você não comprou mulher. Vamos conversar sobre o reino de Deus. Ele estava tão desesperado quando ele falou que encontrou Jesus, que ele encontrou um meio de saciar a ansiedade da sua alma. Mas ele estava preocupado porque Jesus estava ficando muito caro para ele não tinha muita coisa. E ele já estava pensando em burlar alguns cartões de crédito para poder melhorar a oferta dele. E eu comecei a conversar com ele, naquele momento, sobre quem é Cristo. E que Cristo não tem preço. Que o preço foi o que ele pagou. E ele ouviu aquilo ali e falou, mas é assim, é simples desse jeito. Eu falei, é simples desse jeito. E o que eu preciso fazer? Não? Aí falou, você está brincando? Isso não é assim não. O jeito dele não pode ser dessa maneira. Eu falei, é dessa maneira. Na sexta-feira, acabou aquilo ali a nossa conversa, ele trocou o pneu, meu carro não teve mais aquecimento, eu fui embora e falei, Senhor, eu falei que ia chegar cedo, o Senhor me fez parar nesse posto aqui, porque o Senhor tinha um projeto nessa vida. E na sexta-feira ele apareceu já com aquelas ideias, olha, abençoa isso daqui, eu estou com esses processos, ora por esse processo, para Deus abençoar, trouxe aqui para você orar, peguei tudo para você orar, foi para. A mesma oração minha, mesmo sua. Clama ao Pai e Ele vai te responder. Fala, não, mas eu estou diferente. Você é o homem mais perto dele. Fala, não. Ele que está em nós. E essa visão é a visão que tem chegado para que nós saibamos que no corpo de Cristo não é uma aceitação social. É um lugar em que o Senhor que ama nos deu, e nós que amamos damos. Amar é dar-se.
Amar não é declarar amor. Amar é ser partícipe do amor de Cristo e glorificar o nome do Senhor e entender a obra que o Senhor tem. Quando Deus nos chama para um serviço, Ele não chama para um esforço, Ele nos chama para a obediência. Quando nós aprendemos do Senhor, quando nós ouvimos a Sua palavra do Senhor, ela opera em nós de tal maneira que rios de água viva fluem do nosso interior para abençoar a outros, para tantos quantos chegam, para os irmãos no corpo. E essa visão do corpo é que nós temos que entender que as pessoas estão no corpo de Cristo porque o Senhor os colocou e não porque elas se posicionaram. Da mesma maneira que nós fomos atraídos ao corpo de Cristo, também o Senhor nos batizou no seu corpo, a igreja, para que, pertencendo à igreja de Cristo, nós vivamos em comunhão nesse mundo, manifestando a vida de Cristo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. A vida se manifesta para quê? Quando nós olhamos para esse serviço no corpo, é bom que a gente olhe que o Senhor nos chama para algumas coisas que nós temos que entender, que temos que fazer. Não por uma obrigação ou para fazer uma negociação com Deus, mas é porque esse é o propósito de Deus. Você nunca vê um homem de Deus comprometido com o Senhor que não tenha o anseio de ver aquilo que o Senhor fez nos outros. Eu perdi um amigo semana passada. Nós estávamos na cidade de Teresópolis, eu e minha esposa, e esse amigo meu, o ímpio, mas uma pessoa muito correta, muito boa. Ele era engenheiro, dono de uma firma que prestava serviço para a minha empresa, e era dono de um restaurante muito bom nessa região serrana do Rio. Eu tinha ido lá e a minha esposa tinha falado: não vamos almoçar no restaurante do seu amigo, não, porque nós vamos nos atrasar. E eu desci a serra para o Rio de Janeiro, e quando cheguei no Rio de Janeiro, eu recebi um telefonema que ele tinha morrido no restaurante. Ele tinha tido um infarto fulminante. E eu fiquei com aquela dor no meu coração. Falei: Senhor, eu falei de Cristo para ele, mas ele morreu sem Cristo. E mais do que a perda física, isso me doeu profundamente. E eu orei na hora que eu estava lá no velório. Eu falei: Senhor, está dando uma confusão na minha vida, isso muito grande, porque o meu coração aperta. E eu lido no meio dos ímpios, eu não fico 99% do meu tempo a todo mundo. Eu não estou numa redoma de crentes evangélicos, eu estou no mundo. Eu conheço as negociadas, eu vejo as grandes jogadas, eu vejo isso tudo ocorrendo. Eu estou nesse meio. Então, Senhor, isso me machuca. Não porque eu seja justo demais, porque eu vejo a libertação que Cristo tem e as pessoas se perdendo eternamente pelo nada. Eu não estou colocando como exemplo, eu estou colocando como situação. O tempo todo nós estamos diante disso. Por isso que o Senhor, no seu corpo, nos faz amar a sua obra. Por isso, quando ele diz assim: de pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Ensina a guardar, ensina a vivenciar a palavra, a operar a palavra de Deus. Quando eu coloquei esse quadro, o Senhor Jesus fala que quando a igreja, a palavra de Deus mostra que quando a igreja, o povo de Deus, é elevado aos céus, no período em que a terra, alguns podem concordar que é no início, outros acham que é no meio, isso não importa. O que importa é o fato real. É elevado aos céus, acontecem duas coisas que o Senhor tem: o tribunal de Cristo, ou a tribuna de Cristo, ou o pódio, que é um lugar de premiação, de receber o galardão ou o detrimento, e as bodas do Cordeiro, que é
o casamento da igreja nos age com o Senhor, para que haja o reino do Senhor na terra. O mundo é reinado por trevas. Quando nós olhamos esses fenômenos que ocorrem, nós pensamos que esses fenômenos são simplesmente deslocamentos de camadas que provocam geologicamente tremores, que isso ocorre porque o mundo jaz no maligno. A operação do diabo no mundo não é uma operação no campo espiritual, ela é total, ela é material. A terra está sofrida, o planeta Terra está arrebentado. Como é que eu vou usar a palavra? A grande riqueza desse século que nós estamos vivendo não é petróleo. A grande riqueza desse século é água. O que falta no mundo não é petróleo. O petróleo tem abundância. O que falta no mundo é água potável. Nós vivemos no Brasil que nós lavamos calçada. Mas a água é o mercado de escassez. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Esses fenômenos que acontecem no mundo não são fenômenos naturais, eles são fenômenos das trevas do mundo. São fenômenos materiais, materializando a obra de Satanás, que é destruidora. Lembra-se que quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ele via uma destruição, porque o Satanás só sabe roubar, matar e destruir. Ele não tem conversa. Ele não tem outro tipo de conversa. E as pessoas são engordadas pelo mundo nessa ideia de que alguma coisa nesse mundo pode ser boa. Agora vai melhorar, se entrar o partido tal vai ficar uma beleza. Agora temos uma mentalidade ecológica. Nós temos uma mentalidade ecológica, mas não vamos corrigir. Por isso que quando o Senhor voltar e colocar o seu reino, ele faz uma mudança, inclusive topográfica. Ele faz uma mudança geral no mundo, porque o mundo vai mal. O planeta está mal. Isso é real. Pode o Greenpeace e todos esses outros gritarem à vontade, ele vai mal. E ele não tem outra coisa. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E daqui por diante vai ficar pior. Até que o Senhor venha restaurar todas as coisas. E aí nós não temos que ter a visão apenas como nós olhamos. Às vezes a religião coloca Jesus no nosso coração como uma coisa sentimental. Ele é real, ele é poderoso, ele é o Criador. Ele é o operador, ele é amor, ele nos buscou, ele nos trouxe. E o interesse dele é regenerar o homem e depois restaurar todas as coisas. É restabelecer o que ele criou. É voltar ao início. E essa é a obra de Deus. Mas o Senhor fala claramente. Você quanto tempo ainda tem? Já estou feliz. Ficou você por dizer? O Senhor colocou para que nós operássemos através dele e por ele, e ele fazendo. Ele fazendo através de nós a sua obra. Essa obra que ele de antemão criou para que nós andássemos nela, não é uma obra do esforço pessoal, é uma obra da obediência. E ele opera, ele dá talento, tanto é que o Senhor fala assim, não precisa se preocupar com o que você vai falar. Na hora o Espírito Santo vai te dar esse talento. Vai falar, vai operar, mas vai fazer a obra de Deus. E o Senhor, na sua grande misericórdia, ele ainda premia. Eu gosto muito de Isaías 64, verso 4, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem os olhos se viu, nem o ouvido se percebeu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele ou por aquele que nele espera. Ou seja, o trabalho, o serviço da nova criatura no corpo é esperar o Senhor.
E é fazer aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos para o Senhor. É fazer exatamente o que Deus quer e não aquilo que nós projetamos que Deus deveria estar querendo. As pessoas têm essa intenção e pensam que suas intenções são boas. Tinha um funcionário na minha firma que ele tinha um problema de personalidade e ele era extremamente bajulador. E a primeira vez que eu cheguei na firma, eu sou meio solto, eu não gosto muito da gente me pegando, nada disso. Eu cheguei com a pasta, ele pegou minha pasta, o que você está fazendo? Vou levar sua pasta, não faça isso. Me dá minha pasta. Então eu carreguei minha pasta lá para a sala, e ele ficava sempre num jeito. De uma determinada vez ele achou que devia arrumar minha mesa. E colocou as coisas, cheguei na minha mesa e falei, o que houve aqui? Olhei a mesa. Falei, meu Deus do céu, que maluco fez isso aqui? Aí perguntei, quem fez? Aí chegou fora. Falei, fui eu, seu pastor? Não! Eu tinha separado aquilo que eu ia fazer hoje, amanhã, depois da manhã, para fazer a gente passou o dia, mas eu vocês não acreditam no vento, não acreditam no canto, uma andadinha aqui. Aí falou, senhor, me desculpe. Eu tinha tão boa intenção em fazer isso. Eu falei, eu acredito. Mas você repara que tua boa intenção atrapalhou o meu serviço. Às vezes nós temos boas intenções com Deus e atrapalhamos o serviço de Deus, porque entramos para as nossas obras. Nós fazemos do nosso jeito, achamos que o nosso jeito é... Deus vai ficar tão orgulhoso do que eu estou pensando a respeito. E vai achar a minha ideia genial, porque eu estou pensando agora numa coisa nova que nunca pensou. Deus é Senhor, é soberano. Eu falei que mexia com um projeto. Um dia me deram um projeto e uma situação. Eu tinha que defender a minha empresa. Defender um ponto de vista da minha empresa perante um cliente. Eu coloco isso na prática para a gente ver como Deus é bom. A minha empresa não queria refazer um projeto, a empresa que eu trabalhava. O cliente queria que refizesse o projeto. E eu fui ser o que foi colocado para levar um soco de um lado ou de outro, ou dos dois. Falou, vai lá, Jana, que você tem jeito para resolver essas coisas. Cuidado quando alguém fala que você tem jeito para coisa que é terrível essa posição. É um elogio trágico. E eu cheguei lá, a pessoa falou firmemente, olha, nós queremos que o projeto seja feito. O coordenador do projeto falou, nós não temos dinheiro para fazer o projeto. Olha lá, hein? E quando nós chegamos naquela reunião, eu falei, eu estou no meio de ímpios. Nenhum vai querer cooperar comigo. Nenhum vai chegar a me achar o mais querido, o bonzinho. Eu orei ao Senhor e falei, Senhor, tem misericórdia de mim agora. Me dá o teu talento. Me faz sair. E eu orei dessa maneira, eu tive essa oração nesse sentido, me tira dessa sinuca. E fiz aquela oração, e quando acabou aquilo ali, veio uma palavra claramente, eu falei, afirma, não se nega a fazer o projeto. O coordenador olhou para mim e falou, esse homem me enlouqueceu. Ah, ótimo. Tá, quanto tempo você leva para fazer? 40 dias. Ah, 40 dias nós não podemos esperar. Nós fazemos. Mas levamos 40 dias para entregar o projeto. Não, 40 dias é muito. Falei, não nos negamos a fazer, mas eu preciso desse prazo para fazer. E eu estava pensando sinceramente até fazer aquilo sozinho em hora extra, sem cobrar da firma para honrar aquilo.
porque era o meu pensamento. Até que o sujeito lá falou, vamos fazer o seguinte, fica tudo como está. Porque nós não temos esse prazo, esse negócio também não é tão sério, quer dizer, era alguma coisa que as trevas se levantavam e colocaram o Filho de Deus, o Senhor protegeu, matou. Na obra do Senhor, o Senhor sempre nos guarda. Isso não é a obra do Senhor, mas é o Filho de Deus que está envolvido. Por isso que o Filho de Deus não tem que fazer acordo com trevas. Ele tem que clamar ao Senhor que derruba as trevas. Ele tem que chegar diante do Senhor e falar, tu és o meu auxiliador, tu és o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. O Senhor é quem faz essa obra. Mas quando o Senhor nos deu os serviços para serem feitos, Ele nos premia com galardões. Mas a palavra de Deus diz que se você não fizer a obra de Deus dentro da ideia de Deus, você pode sofrer um detrimento. Vamos abrir nas nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 7 ao verso 15. Algum irmão pode ler? 1 Coríntios 3, de 7 a 15. De modo que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, a folha de Deus, o edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta-se a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo ou provará. Se permanecer a obra de alguém que sofreu o fundamento, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como daremos o fogo. Não está falando de salvação, porque está falando a salvos, a regenerados. Está falando da obra. Que obra vai ser feita? Que tipo de obra vai ser feita? Você já fez uma obra provisória na sua casa? Você já foi ao dentista e colocou provisoriamente alguma coisa? Quanto durou o provisório? E aquela obrinha que você fez? Vou fazer só esse puxadinho e depois eu faço o resto. Quanto tempo levou isso? O provisório tende a ser permanente. Essas obras que não são definitivas, elas só causam um problema. Tem uma pessoa que tinha um dente frouxo e falava e travava o dente. E o outro que era um brincalhão falava, ele está com essa provisória dele há 20 anos. Por isso que ele tem que falar e dar uma travada. Porque ele está frouxo. Que obra vai fazer para Deus? As nossas, com os nossos materiais, baseado em nós? Baseado na nossa maneira de fazer, no orgulho pessoal, na glória pessoal? É madeira? É palha? É feno? Coisas que são... É um puxadinho. No Rio de Janeiro tem essa mania de fazer. Favela é assim. Favela ele faz um barraquinho e tem um puxadinho. Aí o outro vem e faz um outro puxadinho. Eu me lembro de uma época que a nossa igreja, a igreja que eu fazia parte, tinha uma senhora muito bondosa, muito pobre, sozinha, e falou: olha, a casa dela está com infiltração, ela pediu os tijolos, tijolo com infiltração. Aí eu fui ver, a casa dela era um domingo
calor louco. Aí foi lá como chefe de uma comissão, só tinha um. E fui lá naquela favela que ela morava, e entrei lá, domingo à tarde, um calor desesperador, e essa favela tinha sido formada em cima de um aterro que vinha do Instituto Oswaldo Cruz, então tinha ampola de remédio, aquilo tudo que era lixo hospitalar, colocado lá, e eu olhei a casa, falei, meu Deus, essa é minha mãe, Cristo. Eu vou sair daqui, vou lá para minha casa, vou deitar no ar-condicionado e vou botar aí no máximo. E ela está aqui assando. A casa dela é toda arrebentada. Aí falei para os irmãos da igreja, falei, ela não precisa de um problema, não precisa de tijolo, ela precisa de uma casa. E aí os irmãos entraram juntos, trabalhamos, e todo mundo foi e fez a casa. Não estou colocando isso como obra de Deus, nem obra para Deus. Mas eu estou colocando que nós olhamos ali e verificamos a irmã que estava todo dia arrumadinha no corpo, bonitinha, passadinha. E quando eu comecei para fazer a fundação, olha essa estrutura, fala, já para onde? Em qualquer lugar, porque só tem um povo, remédio, passa aquilo ali, vamos firmar dinheiro, vamos fazer uma fundação grande, de uma maneira que nós deformam ao longo do tempo devagarzinho. E fizemos ali a casa daquela mulher. Mas nós fizemos alguma coisa que não fosse definitiva, e não provisória. Só que causamos um problema para ela, porque depois os bandidos vieram tomar a casa dela. Porque ficou a melhor casa. Nós não tínhamos também noção aonde nós estávamos pisando. Mas essas coisas, quando nós fomos fazer aquilo ali, alguém falava, não, já, mas não dá para a gente só trocar o telhado, assim, não existe casa. Existe alguma coisa que se mantém contra a lei da física. Precisa ser feita. Às vezes nós pensamos que a obra de Deus também pode ser feita assim de uma maneira. Dá uma ajeitadinha nisso. E a obra de Deus é uma obra gloriosa que Ele nos dá talento para fazer, capacidade para fazer, meios para fazer, força para fazer. O Senhor me diz, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Você vê, não é o Senhor falando, eu faço com que você se esforce, eu te esforço, eu te ajudo, Isaías 41, e te sustento com a destra da minha justiça. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como que pelo fogo. Nós estávamos falando ontem, a nossa vida no futuro, ela não é, o céu não é uma república socialista, ou seja, que todos ficarão iguais, senão o Senhor não teria jeito para entesourar nos céus. Senão não teria alguns com galardões e outros sem galardão, uns até com detrimento. Às vezes as pessoas falam do ladrão na cruz, eu citei isso ontem, falam que beleza, pelo menos viveu a vida dele, chegou ao fim, parece que essa vida é boa, essa vida é uma porcaria. Mas a pessoa, quando está no meio da porcaria, acha que porcaria é coisa boa. Você passa nesses lugares que as pessoas moram perto de mangue, e quem tem aquele mau cheiro já não sente o mau cheiro. As pessoas que estão no mundo acham que essa vida é boa, até conhecerem o Senhor Jesus e verificarem que lama que eles estavam. A obra, que obra é essa? Que obra é essa que nós fazemos para o nosso Senhor? Que obra nós podemos fazer
para o nosso Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, eu quero voltar ao ladrão, mas fui primeiro pegar esse texto, porque 2 Coríntios 5, 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O ladrão na cruz, ele falou para o Senhor Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso, não no reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não falo estarás comigo no reino. O reino do Senhor Jesus é para galardão. Pode parecer estranho para muitos, nem todos os regenerados reinarão com Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que no tribunal de Cristo alguns sofrerão detrimento. Isso não é punição do Senhor. Não vamos olhar Deus como Deus punitivo, Ele é Deus de toda a graça. O Senhor, quando nos avisa, Ele diz para nós não cometermos o erro. Fala: eu te esforço, eu te ajudo, eu te abençoo, eu faço, eu sou. Tudo em você. Mas às vezes nós queremos sair dele, quando Ele diz: sem mim nada podeis fazer, e queremos fazer em nós. E o Senhor fala: assim é errado. Ninguém está te punindo em dizer que aquilo que você vai beber tem um veneno. Ela está te avisando. E nós às vezes entendemos que o aviso é uma punição. Deus é punitivo. Não, Ele avisou. Ele falou: eu te dou todo o recurso para você acertar. Contava-se uma piada de uma pessoa de origem lusa que foi fazer uma prova de matemática. E ele precisava daquela prova para ser aprovado. E a pessoa que estava lá estava procurando ajudá-lo. E a prova era uma prova oral. E ele falou assim: olha, você tinha 2 balas, ganhou 3, ficou com... E a pessoa falou: tente. Não tente. Às vezes a dica é dada inteira. Ficou com o Senhor não estava nos punindo, dizendo assim: olha o detrimento, meus irmãos, abre o olho, olha o detrimento. Ele está falando do detrimento, olha o detrimento, meus irmãos, cuidado, vou pegar. Numa igreja no Rio de Janeiro, uma instituição religiosa, tinha uma mulher ajoelhada. E mulher ajoelhada chorando é filho ou marido. E a profetisa vem andando em direção a ela já com 50% de chance de acerto. E chegou perto e falou: tu que tens um marido na bebedeira, ela está lá abaixo chorando. O filho nas drogas. Eu falo: mas eu não sou casado. Eu não sou casado, não, é português que errei. Se é fácil ver essa brincadeira, você foi no Rio de Janeiro. As pessoas brincam com as coisas de Deus. Eu estava falando hoje de manhã, contando no café da manhã, um fato que aconteceu em Viçosa, Minas Gerais, de uma mulher que estava doente. As pessoas brincam com as coisas de Deus. Estava doente em casa, tinha uma cachorrinha chamada Rosa, que ficava do seu lado.
E a cachorrinha não largava a mulher e falou, não tem que pedir o pessoal orar por ela, tira a cachorra. E pediu a vizinha, fica com a Rose. Fica com a Rose enquanto não orar pela mulher. E entrou no quarto e ficou aquele grupo de mulheres, essas gêmeas subversivas femininas. E as mulheres ficaram lá dentro e começou a profetisa, fala daqui, fala de lá, fala de lá. E a Rose sentiu o cheiro e queria, está roçando na porta, e mexendo na porta. E a vizinha desesperada, que a cachorra não para, fala, Rose, vem para cá, Rose. Rose não entra, Rose vem para cá, Rose não entra, Rose para, você está atrapalhando. Rose não entra, a profetisa ouviu que lá dentro e falou, deixa a minha serva Rose entrar. De Deus, quando Deus está falando, olha o detrimento, faça a obra minha, conforme aquilo que eu te coloquei. O galardão do Senhor é uma premiação da graça de Deus, da bondade de Deus, para aquele que faz tudo em todos, para que ele em tudo seja abençoado. O nosso Deus não nos chamou para ficarmos sentados e aprendemos, mas falarmos e falarmos entre irmãos. Tem alguém entre vós doente? Onde ele está? Está no meio do corpo, é o local. Nós somos membros do corpo de Cristo, mas nós somos membros um do outro. E o Senhor nos abençoa nisso. Eu fico pensando que esse Deus de toda a graça falou, olha, se você der um copo d'água a um desses meus, é abençoado, é galardoado. O Senhor que já nos deu tudo, não se contentou com tudo, quer dar mais do que tudo. Por isso, quando eu vejo a palavra de Deus sofrer detrimento, eu não vejo como punitivo, eu vejo como aviso. Tanto é que o Senhor fala assim, quando vier o Filho do Homem, por acaso achará fé sobre a terra? Porque os homens podem estar nessa minha serva Rose, ou este rei, ou brincando com coisas de Deus, não levando a sério as coisas de Deus, ou preocupado com a sua vida, dizendo, eu estou na graça. Quando Noé entrou na arca, as pessoas estavam pensando na sua vida, em casar, em dar-se em casamento. Casar é bom. Mas isso é obra de Deus também. Todas as coisas, a nossa vida profissional é interessante, mas é obra de Deus, isso não pode ser o nosso coração. O nosso coração é Cristo. A nossa realidade é o reino de Deus. A verdade em nós é outra, aquilo que vale para o mundo. O rio corre para lá, o nosso corre para cá. Andávamos segundo o curso deste mundo. Nós agora andamos segundo o Senhor. Tem um texto em Lucas capítulo 9, versos 23 a 25. Lucas 9, de 23 a 25, a palavra de Deus diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Nós sabemos bem essa questão de negação. Não eu, mas Cristo. Não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Não a vontade da minha alma, mas a vontade do Espírito. A vontade do Espírito é a obediência à palavra de Deus. A vontade da alma é aquilo que nós fazemos. A palavra de Deus que a carne milita contra o Espírito. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E eu pego esse verso 25, que as pessoas não leem ele com muito detalhe. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Nós não entramos no primeiro caso porque somos regenerados. Não venha a perder-se, mas diz causar dano a si mesmo. É o detrimento. Por quê? Porque eu estou preocupado com as coisas do meu dia. E eu fiquei
muito satisfeito de estar aqui com os irmãos. Estou muito alegre de estar aqui, mas profissionalmente eu não poderia estar aqui. Todos os dias eu saio e recebo um telefonema. Eu acabo de pregar, isso pode parecer brincadeira para alguns, meu celular já tocou e não tem problema. Mas eu vi, estou sendo abençoado. Eu estou me colocando de novo como sendo o bom. Eu estou dizendo que veio. Eu falei, Senhor, eu vou. E o Senhor apaga as arestas para mim. Enquanto eu me caminhava para cá, dirigia, tudo acontecia, e me ligava por telefone no horário e nem no local que eu pudesse resolver. Isso para o meu coração tem sido firme. Quando a batalha é grande é porque o Senhor quer que eu esteja nela. Eu vivendo essa vida no Evangelho de cuidar das ovelhas do Senhor com a misericórdia dele e ter a minha vida profissional, eu todo domingo à noite acabo e me preparo para a segunda-feira. E eu sei que na segunda-feira as trevas se levantam contra mim, mas em tudo o Senhor tem sido vitorioso. Então a Bíblia diz o seguinte: não fica pensando que a melhor coisa que vai acontecer na minha vida agora, se eu fizer bons negócios, eu preciso agora crescer, eu preciso fazer aquilo. Nós temos que confiar na palavra de Deus, não em ser preguiçoso, mas entender que o Senhor dá aos seus enquanto dorme, que o Senhor é o Deus da graça, que Ele acrescenta e opera, e nós somos chamados às suas obras, não por esforço, porque Ele nos esforça, não por força pessoal, mas na força do Senhor, não por alguma outra coisa, senão pela operação de Deus, mas que centraliza desse mundo e das coisas desse mundo como se fossem as importantes. Nós pensamos assim, eu pretendo me casar, no meu plano de vida, aí o sujeito casa, e depois ele quer a casa própria, ele luta pela casa própria, e quando ele entra na casa própria, fala, agora eu preciso de um apartamento maior, porque vieram os filhos. Aí ele luta, e ele consegue uma casa maior com os filhos grandes, os filhos começam a sair. Aí ele fala, estou com a casa enorme. E agora eu preciso diminuir, que essa casa só me dá trabalho. E a vida inteira vai pensando, eu tenho que formar os meus filhos, eu tenho que fazer aquilo. Aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Seja a verdade do nosso coração, a prioridade da nossa vida, Cristo, o seu reino, as coisas do Senhor. Todas as demais coisas são acrescentadas porque Ele é o Deus da graça. A única coisa que nós temos que fazer é ficar nele. Sem mim, nada podemos fazer. Mas Ele é o nosso ajudador. Nós cantamos muito esse salmo, que é o Salmo 54, né? O Senhor é aquele que sustenta a vida. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Amém? Deus abençoe a cada um, para que na visão do seu reino vivamos no corpo, como membros do seu corpo, glorificando o nome de Jesus, exaltando o nome de Jesus. E que nós sejamos úteis ao Senhor, possamos chegar ao fim, o Senhor falando, colocar lá o fogo e a nossa obra ser aprovada. O Senhor fala, bem bom servo fiel, toma por gozo a vida eterna. Entra aqui junto comigo. Ouvir, servo mau e fiel. Infiel? Por que você fez isso? Se eu te dei tudo para você acertar. Você repara bem que na nossa vida, até com o filho, você vê quando um filho não quer obedecer, não quer fazer alguma coisa, você deu todos os recursos e ele não faz. O que houve? Não, eu fui ligar, você vai fazer esse pagamento pela internet. Ele vê todas as coisas, e o pagamento pela internet, você fez? Caiu.
a rede caiu. Tudo estava pronto, não precisava se deslocar, era meter o dedo. Assim é a obra de Deus. Às vezes nós estamos falando, oh, Senhor, a rede caiu. Eu sabia que o Senhor era alguém muito rigoroso, que colhe onde não plantou, acusa Deus. O Senhor é o Deus de toda a graça. E se nós estivermos completamente nele e ele em nós vamos dar muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Desculpe ter passado muito do tempo.